Estamos hoje começando um novo projeto e esse projeto envolve o Na Segunda Eu Começo. Esse nome nasceu porque a gente vai falar muito sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e não muito difícil as pessoas falarem que na segunda vão começar a mudar os hábitos de vida, melhorar a sua qualidade, investir em saúde para ter um melhor bem-estar, viver mais e viver melhor. E hoje estou com convidados muito especiais aqui, que daqui a pouco já vou apresentar. E nesses podcasts nós vamos tratar de assuntos variados. A gente vai conversar bastante sobre, hoje no caso, emagrecimento, mas vamos ter outros temas muito relevantes para poder conversar com vocês, trazer qualidade de informação para que as pessoas possam viver melhor. Tenho aqui ao meu lado, na mesa, a doutora Juliana Stivaletti, que é médica, especialista em saúde da mulher, medicina integrativa e pós-graduação em reposição hormonal. Aqui na mesa também, Mariana Unger, que é nutricionista clínica, doutora em ciências da saúde, especialista em nutrição de doenças crônicas não transmissíveis, nutrição de precisão, emagrecimento e saúde da mulher. E Fabiana Sanches, que também é nutricionista clínica, mestre e doutora em nutrição, especialista em lipedema, bariátrica e doenças renais e diabetes. Um prazer em ter vocês aqui, abrilhantando o nosso programa, começando esse projeto, iniciando com o pé direito, com uma mesa pesada aqui. Uma mesa leve. Vai ficar mais leve, mas por enquanto, na formação de vocês, a gente percebe que quem está assistindo o podcast, quem está aí no Instagram, no ao vivo, vai também ter bastante conhecimento aqui, não tenho dúvidas disso. Por favor, as primeiras palavras. Primeiro, muito obrigada. Finalmente esse projeto saiu do papel, né? Era uma ideia que a gente tinha há bastante tempo. E agora com a clínica e com a participação maravilhosa e especial dessas duas nutricionistas super mega plus, a gente consegue dar início aí, falar sobre muitos temas, principalmente saúde, bem-estar, longevidade, que é o que a gente busca, é o que a gente prega. Sobre muito do que a gente fala, e eu acho que todos nós aqui temos muito a contribuir e espero que seja muito bom, que todo mundo aproveite bastante. Quero agradecer, né, Fabi, a gente está aqui, é um projeto que a gente vem, né, há um tempo conversando bastante, e eu acho que é principalmente na busca de uma nutrição, de uma medicina séria, de um assunto que hoje, infelizmente, é tratado de uma maneira muito superficial. A gente fala que a gente é técnico, porque por trás de tudo isso tem muita ciência, não é só vamos emagrecer, vamos cuidar da saúde, é muito mais que isso, né? E a gente passar a informação é muito importante, porque o conhecimento ele liberta, então ele vai possibilitar essa pessoa ter escolhas muito mais saudáveis. Então é uma honra a gente estar aqui no primeiro podcast, que eu não tenho nada dúvida que vai ser, já é o maior sucesso, né? E essa parceria maravilhosa. Obrigada, gente. Eu também agradeço muito pelo convite e a parceria que eu tenho com a Mari de uns 20 anos, desde a época da faculdade. A gente tem o mesmo princípio de trabalhar para uma nutrição séria, de buscar uma alimentação equilibrada o tempo inteiro. Então, a gente coloca muito isso no consultório, não é uma dieta, é um estilo de vida. A alimentação ela vai muito além só da balança, da perda de peso. Então a gente usa isso na nossa vida. Além de muito estudo, nós duas adoramos cozinhar, né? Então a gente conhece alimento, bom, né? A gente conhece a cozinha. Vamos marcar, um jantar. A gente também coloca muito isso, né, para os nossos pacientes. O estilo de vida hoje da mulher, ele é dinâmico, né? A gente passa o dia fora trabalhando, mas a gente chega em casa, a gente precisa ter um tempo para chegar até a cozinha, colocar a família toda e preparar pelo menos uma refeição em conjunto. Então isso que a gente faz, isso que a gente também tenta colocar como uma meta de vida para os nossos pacientes e principalmente para as nossas pacientes, para as mulheres que sofrem muito mais com esse dinamismo de vida. Verdade. E que se cobram muito por proporcionar uma alimentação melhor para a família. Verdade. Exatamente. Eu acho que o mais importante que a gente vê no dia a dia de consultório é que quando você orienta, quando você fala alguma coisa, quando você ensina ao seu paciente,
você também está aprendendo, né? Sim. Todo dia a gente é desafiado por algum paciente e a gente quer mostrar para ele o que é o que a gente aprendeu, o que a gente tem de bagagem, de estudo, de ciência e tal. Então eu acho que isso é o primordial. E o que a gente vai fazer hoje aqui, durante essa hora, é poder passar essas instruções, poder passar o nosso conhecimento, para que as pessoas recebam isso de forma gratuita, né? Então isso eu acho que é mágico da gente ter esse projeto. E como a gente tem a clínica que é Health, a medicina personalizada, né? A gente consegue fazer a medicina personalizada no consultório e aqui a gente vai dar dicas gerais de uma melhor qualidade de vida. Então vamos começar falando, tem um tema que eu acho que todo mundo gostaria de saber, que é a questão de emagrecimento saudável. Então gostaria que vocês falassem pra gente um pouquinho como que é essa questão de emagrecimento saudável e a diferença entre as dietas restritivas e como que vocês costumam trabalhar para os pacientes, dada a individualidade de cada um. Assim, o emagrecimento saudável é o que é a base da nossa conduta no dia a dia, né? Porque eu falo que a saúde vem acima de qualquer outra coisa, né? Então, a partir do momento que a gente faz, eu só quero o resultado de emagrecimento. O emagrecimento é fundamental, não existe obesidade saudável, né? E a gente tem um problema seríssimo de obesidade hoje no mundo, né? A perspectiva para 2035 populacional de sobrepeso, obesidade é muito alta. A gente tem aí um crescimento mais ou menos de quase 3% ao ano de sobrepeso e obesidade. É muito sério, a gente precisa estudar isso de uma maneira, para conseguir tratar de uma maneira definitiva e não ficar no vai e volta. Né? A gente costuma falar para os pacientes, olha, se é para ficar engorda, emagrece, continuando você tá, a gente tenta te deixar, porque assim, não dá para ficar com essa brincadeira. Né? E principalmente as mulheres, elas têm muito comprometimento do organismo com essa brincadeira, então assim... hormonal, né? Com essa brincadeira também hormonal. Hormonal, né? Porque aí a gente mexe... Quando eu brinco que a perda de peso, ela tem que sofrer uma modulação hormonal, todo mundo fala estrogênio e progesterona. Eu falo, não, tem muito mais do que isso. Tem muitos hormônios envolvidos, mas que conversam. Isso. Né? E a gente precisa alinhar disso. E o emagrecimento saudável, ele precisa ser o sustentável. E eu acho que é uma das coisas mais importantes é isso. A gente ter um emagrecimento sustentável a longo prazo, que geralmente que gere uma mudança de estilo de vida. Perfeito. Tá? E aí, dieta restritiva, né, é uma discussão gigantesca, né, porque existem as estratégias, né, eu estava até fazendo hoje, a gente estava conversando de um levantamento assim, então vamos falar sobre estilo de dieta, porque todo mundo hoje chega no consultório e fala assim, eu quero fazer low carb, eu quero fazer jejum, cetogênico, né, e aí se você olhar a base de todas elas, o conceito é restrição calórica, é lógico que tem os seus benefícios, mas isso é uma estratégia nutricional, isso não pode ser aplicado como um estilo de vida. Sim. E acho que a gente tem, acho que esse assunto é um assunto que desenvolve muito, né? Nossa, gente, porque principalmente na questão emagrecimento, as pessoas se modulam, se espelham em alguém que teve sucesso e claro, cada indivíduo é único, né? A dieta da vizinha não vai servir para ela, a dieta da filha às vezes não serve para ela e por aí vai. Então, e isso fica muito evidente quando a gente faz escolhas, né? E aí daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre genética, que eu acho que genética está totalmente envolvido com isso, né? Com certeza. Sim, a gente sabe o que eu acho, posso complementar só uma coisa, a gente que faz consultório, e também participa de congressos, todas as aulas e todas as evidências científicas que a gente vê sobre doenças, não tem como você tratar uma doença ou prevenir uma doença sem falar em emagrecimento, sem falar em uma alimentação saudável, que você vai tratar a base da doença, a causa das doenças, né? E hoje a gente vive numa realidade que as pessoas às vezes procuram muito mais tratar a doença em si e não a causa da doença. Então é tão importante nós como médicos falarmos sobre isso, independente da especialidade, que a base da causa, né, tratar a causa da doença tem que partir disso, tem que partir do hábito, né? Então, e essa equipe multidisciplinar vir como um complemento e vir como uma integralidade, né, nesse olhar da saúde, é muito importante para a pessoa se colocar nesse lugar também de autorresponsabilidade, que ela precisa cuidar da saúde dela. Exato. Né? Exato. Eu queria, acho que talvez seja uma dúvida muito frequente lá na clínica de vocês, lá no consultório de vocês, por que algumas dietas no início funcionam bem
e depois tem um platô, estaciona ou não consegue mais perder? Por que... Depois até a Fabi fala da parte mais genética, que a gente tem 1000 coisas para falar. Sim. Porque assim, emagrecimento não é linear, e eu falo que assim, teve um momento da minha profissão que a gente estuda, e tem um gráfico que mudou minha carreira, assim, quando a gente entende que o processo de emagrecimento, ele não é linear, ele não é uma coisa de uma descida constante, tá? Por quê? Porque isso é ancestral. Para o nosso organismo, perder peso é uma agressão muito grande, né? É uma agressão, a restrição calórica gera um estresse que vai gerar ali produção de cortisol, vai ter toda uma alteração no organismo. Então, o emagrecimento, num primeiro momento, a gente pega uma pessoa que não vem fazendo uma dieta assim, come o que quer, final de semana e tal. Num primeiro momento, a gente vai entrar com a restrição, vai responder basicamente, principalmente a qualidade. Se eu ajustar a qualidade, aquela pessoa que toma um refrigerante cheio de açúcar todo dia, se eu mexer nisso, eu vou ter um resultado. E aí isso vai gerando, porque o meu gasto energético, ele vai sendo adaptado ao consumo. E a partir daí vai ter toda essa parte hormonal que a gente fala se ajustando. A tireoide é um órgão que sofre muito, então as pessoas já vêm com alteração, elas prejudicam mais, porque aí a gente entra com uma restrição, muitas vezes a pessoa entra com uma restrição muito intensa de nutriente, que vai piorar esse processo. A genética potencializa isso, tem fatores genéticos que potencializam. E aí você vai entrando com estratégias. Por isso que emagrecer não é só contar caloria e acabou. A gente vai trabalhar essas estratégias. E aí essas dietas mais restritivas, se a gente pode chamar assim, esses modelos, a gente vai entrar muito mais lá na frente como estratégia para tentar controlar esse platô. Mas o platô vai acontecer isso. E graças a Deus, porque senão a gente nem estava aqui conversando Exatamente. hoje. Né? Que senão, assim, ninguém tinha vivido nada. E assim, puxar um pouquinho... Quer complementar, Fabi? Além do que a Mari falou da questão do platô e da dificuldade que o nosso organismo tem na perda de peso, o contrário também é verdadeiro. A gente também tem uma resistência muito grande ao ganho de peso, né? E aqui eu tô falando de gordura, óbvio que de massa muscular também. Eu faço exercício e não ganhei nem 1 quilo de massa muscular. Pois é, né? E a gente sabe que um bodybuilding ele demora aí 1 ano para ganhar 4 quilos de massa muscular. Então, a gente também tem esse outro lado. Então, o nosso organismo, ele tem uma tendência de manutenção. Isso que é importante. Sim. Então, também, quando a gente encontra um paciente obeso que vai para uma cirurgia bariátrica, quanto tempo até aquele MC de 45, 46? E aí entra muito a programação metabólica fetal também. Então, ele já teve o imprint metabólico naquele momento... E isso facilita o ganho de peso dele na fase adulta, porque também não é simples para o nosso organismo esse aumento de peso. E a gente tenta muito colocar isso, principalmente para as mulheres, que o aumento de peso de 1, 2 quilos, geralmente é a água corporal. A gente não tem um aumento de gordura de 1 quilo, porque no final de semana eu comi um bolo no aniversário. Exato. Né? Então a gente tem que sempre tratar todas as pessoas nessa questão de expectativa e realidade em relação a esse gerenciamento de peso. É que as pessoas acho que não têm muito conhecimento com relação à composição do peso corporal. Então, quando elas sobem na balança, elas se assustam às vezes. Eu vejo isso muito nas gestantes, Sim. Quando elas têm um ganho de peso acentuado de um mês para o outro. E aí elas ficam desesperadas e eu falo exatamente o que você está falando. Eu falo, a gente tem que olhar para aquele número pensando na composição. Sim. E na gravidez existe um aumento do líquido corporal, existe um aumento do volume circulante de líquido, de sangue. Volemia. A volemia aumenta. Então, não é simplesmente a gordura, né? Tem outras questões aí envolvidas. Então, eu falo, não me preocupo somente com o peso, eu me preocupo muito mais com o seu aporte nutricional, o que você está colocando para dentro e fazendo esse imprint metabólico do feto. Sim. Porque isso sim vai impactar nele e nas próximas gerações dele, do que propriamente o peso absoluto ali, o número absoluto da balança. E o que eu acho que também é importante para essa questão de emagrecimento é que assim, a gente tem que colocar, são muitas variáveis, né? A gente tem metabolismo, tem tireoide, tem adrenal, tem cortisol, como você falou, tem muita coisa. Então o emagrecimento é uma das coisas mais complexas de se fazer, é clínica para emagrecimento. Né? Porque a gente tem algumas estratégias, mas é claro que respeitando a individualidade, puxando o gancho que você falou, a questão da genética. Né? Hoje a gente sabe que
aproximadamente 20% só é culpa da genética. Culpa que eu digo que são os polimorfismos, os genes que a gente tem lá para avaliar nos determinados testes genéticos, que vocês podiam, por favor, dar uma palavrinha sobre isso. E se isso explica por que algumas pessoas têm mais facilidade e outras não de emagrecer. O teste genético, ele é uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta que a gente coloca em conjunto com análise da composição corporal, análise da alimentação. Então, a gente sempre trata o teste genético dessa forma. A gente nunca trata o teste genético como algo que um emagrecedor, né? Que isso é uma venda muito ruim, que a gente tem muito esse cuidado. Então, o teste genético, ele ajuda bastante, porque tem alguns genes que eles podem explicar essa dificuldade de perda de peso, que são relacionados ao metabolismo, à produção de catecolaminas, como é que você utiliza esses hormônios, né? Os hormônios esteroides ao longo da vida, se você tem uma fome maior ao longo do dia. Então, pra gente é importante, por exemplo, eu aumento esse lanchinho da tarde ou não, né? Então, a gente olha muito para essa genética, para esses polimorfismos, porque tem algumas pessoas que você colocar um lanche pequeno à tarde, né, uma castanha, uma fruta, ela vai compensar isso de outra forma na próxima refeição. Então, o teste ajuda muito nesse sentido. Então, hoje, né, o gene que é mais discutido em relação ao aumento de peso é o FTO, né, que acaba sendo aí um gene mais estudado, na verdade. A genética, ela vai se desdobrando ao longo dos anos. A gente, quando fez o primeiro curso, a gente tinha um painel com aproximadamente 40 genes. Hoje a gente tem aí quase 300 no painel que a gente utiliza. Então, assim, mas isso ainda é só um pequeno pedaço, né, dessa ciência que vai crescendo ao longo do tempo. Mas hoje o que se estuda muito é o FTO, que é um gene que realmente, quando você é em homozigose, né, você tem esse gene de pai e mãe, você tem aí uma chance de 17%, pelo menos, de ter um MC mais elevado em relação a pessoa que não tem, né, esse gene em homozigose. Tem outros genes também, o MC4R, que a gente usa bastante para determinar o tipo de alimentação que a gente vai seguir, o BDNF, o LEP. O LEP-R, que a gente está olhando para a leptina, grelina, né? O FTO está muito associado à grelina, que é um hormônio da fome, né? É o hormônio da fome, exatamente. Grelina é o hormônio da fome, leptina da saciedade. Da saciedade, aprenderam essa, hein? Só para o pessoal saber o que a gente está falando. Eu acho que até pra gente explicar um pouquinho o que é para quem tá vendo, né, a genética. Eu costumo começar as explicações de laudo assim, ó. Dentro da nossa célula, a gente tem uma fita de DNA. Ela é um maestro do corpo. Então, tudo que é feito, hormônio, neurotransmissor, energia, tudo que é produzido é através desse código genético. Então, você entender como que você regula o seu corpo facilita o tratamento. Isso né? mesmo. Então, assim, FTO. Lá atrás, quando começou o FTO, era estudo de correlação. O cara que tem FTO AA é mais obeso. Aí, depois começou, tá bom, por que ele é mais obeso? Porque ele tem aí uma mitocôndria, que é a usina da célula, mas não trabalha tanto. Porque ele tem uma capacidade maior de estocar gordura, ele tem grelina mais alta, então ele tem mais fome. Né? Aí hoje a gente tem tratamento. Então o que eu faço com esse cara que tem isso? Porque só tem informação não muda nada. Isso, exatamente. Então eu vou dar proteína, eu vou trabalhar com fibra, eu vou fazer lanche, eu vou fazer restrição, dieta, jejum intermitente com cara FTO-AA com leptina resistente. Ele vai comer ele não a parede. Consegue, né? Ele não consegue. Então, é isso que vem para ajudar. O teste genético, ele vem para direcionar, na verdade, né, Fabi? Quando tem um paciente, por exemplo, que vem já com a ideia de fazer uma dieta cetogênica, a gente vai olhar todos os genes relacionados ao metabolismo de gordura. Então, será que realmente essa é a melhor estratégia nutricional? Para você, né? Que aí sim você pode falar para você. Isso. Porque aí você tem lá o teste genético dessa pessoa para falar isso vai funcionar, isso pode funcionar melhor do que outra estratégia. Exatamente. Né? E comportamento. Eu acho que comportamento é fantástico. Porque a gente consegue, assim, você tem até uma parte comportamental, né? Essa parte de humor. Então, degradação de neurotransmissor, dopamina, ocitocina. Então, uma pessoa que não tem ali um receptor de ocitocina menos eficiente,
ela tem necessidade da busca alimentar pelo prazer. Então você tem e aí o teste direciona. Então a pessoa que degrada mais neurotransmissor, dopamina, ele tem mais impulsividade para comer. Então assim, o teste a gente adora. Hoje a gente adora. Então a gente clock, mas é demais. Tem o clock que dá para saber se a pessoa é mais noturno ou diurna. Isso também influencia muito na alimentação. E a questão de fibra muscular também, né? Para saber performance, que tipo de exercício a pessoa vai fazer para poder ter um resultado melhor, então, né? é o futuro, né? Eu falo que daqui a um tempo os bebezinhos vão nascer com genotipagem. Com certeza. Já quase, né? Já tá quase. A gente tem também teste genético que faz, não tem nada a ver com a nutrição, né? Na verdade, tem a ver até com pesquisa de doenças, que a gente consegue fazer algumas detecções aí de doenças genéticas intraútero. E é claro que a gente fez um croquis aqui de algumas perguntas e alguns assuntos que não poderiam deixar de acontecer, mas parece que tá tudo muito combinado, né? Então, assim... porque a gente é muito alinhado. A gente tá se dando muito bem aqui nesse podcast, não tem uma polêmica. E a gente discute caso, né? Eu falo que é uma coisa que hoje é fantástico. A gente atende um paciente. Trabalhar junta já é um dos maiores presentes que a gente teve nos últimos anos. Porque assim, ninguém sozinho não resolve nada. Verdade. Né? Então eu tô atendendo, às vezes eu tenho uma coisa, eu vou na sala dela, quer discutir um caso. E com vocês acontece a mesma coisa, né? Sim. Quantas vezes? Não, saiu daqui agora. Não, e a gente conversa até dos pacientes, né? Claro, respeitando o sigilo de cada um, mas é pro benefício deles, né? Sim. E criar essa sinergia entre os profissionais de saúde, dentro da orientação integrativa, que enxerga o indivíduo como um todo e tal. Às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade de explicar, né? Porque as pessoas ainda não conhecem muito, né? Mas o que é medicina integrativa? O que você faz? Qual a sua especialidade, né? E a medicina integrativa, ela não é uma especialidade, né? Não é uma reumatologia, não é uma cardiologia. E por isso que a consulta ela é tão completa, por isso que precisa sempre ter um outro profissional, um nutricionista, às vezes um psicólogo, alguém para poder tocar esse tratamento. E pensando nisso, vou lançar a primeira polêmica da mesa, então. Fome emocional, existe, não existe? Como que funciona? Porque eu vi que vocês estavam falando sobre neurotransmissores e é óbvio que a gente sabe que existe, mas eu queria que vocês discorressem um pouquinho sobre fome emocional. Existe muito, né? Fome hedônica, gente, é o que mais tem. Né? Assim, a gente come emoção por todos os sintomas e assim, é químico, tá? A gente tem hoje um embasamento para falar assim que as pessoas comem a parte, porque o que você tem de cognição, primeiro que tem isso também, tá? E mesmo uma pessoa que não tem ali as alterações de neurotransmissor, que gerem essa necessidade da palatabilidade, tudo isso, num segundo momento do emagrecimento, todo mundo vai ter fome hedônica, tá? Porque eu tenho uma ativação de regiões do cérebro que eles querem sobreviver. E aí, essa fome, aquela pessoa fala assim, Mayra, eu tô sonhando com comer um hamburgão, ou então... E aí, tem estratégia. E você sabe que uma das maiores estratégias nesse momento é tratar intestino. Sim. Estamos falando de neurotransmissor. Não dá pra falar de neurotransmissor sem falar do intestino. É modular o cortisol. E aí você pega e tá fazendo dieta e você fala, a nutricionista tá me perguntando o tempo inteiro como que eu durmo. Por que ela me pega no meu pé de dormir? O intestino e o sono, né? Intestino, sono, insulina, achatar a curva de insulina, tá? Tirar alimento com muita frutose, que não é a frutose da fruta que a gente fala, é do ultraprocessado. Né, que a gente podia também fazer só um podcast de ultraprocessado, que 22% do a gente vai conseguir uns patrocínios. Vai ter alguns produtos aqui pra gente falar alguma coisa sobre ultraprocessado. Já dá, mas eu adoro. Eu falei que, gente, eu cheguei, adoro o microfone. Então eu falo, caramba, me pode. E aí, só fazendo esse link, né, do intestino, né? A gente sabe que 80% da serotonina que a gente fabrica é no intestino, então tem tudo a ver com a questão emocional. Serotonina e uma coisa... explica a serotonina. A serotonina dá aquele bem-estar. O hormônio do prazer, né, da felicidade. Dá aquele bem-estar, assim. Exato. E aí, uma coisa que sacia muito, ou na verdade que os pacientes procuram quando tem essa questão da fome hedônica, é o comer tarde da noite. Né? Porque primeiro, você come tarde da noite, você não come barra de proteína. Né? Você vai comer um negócio mais ultraprocessado ou alguma coisa que não vai te fazer bem. Você vai fazer o teu organismo trabalhar de madrugada, o teu pâncreas, teu fígado e tal. E aí você não descansa, né? Não consegue dormir direito. E aí vira um ciclo vicioso aí muito ruim.
Vamos pular um pouquinho agora para falar sobre saúde da mulher e depois a gente volta com o tema mais caliente, que são os remédios para emagrecer. Vamos deixar por último, assim prende a sua atenção e você fica aí para saber que remédios são esses. Bom, na questão de saúde da mulher, como vocês também são especialistas e eu sei que vocês atendem muitas pacientes em conjunto aí, por uma coincidência. E depois daqui não vai ser mais coincidência, porque a gente vai explicar. Na verdade, eu acho que não é coincidência. Porque a gente tem uma linha de raciocínio muito parecida. Sim. E aí, a gente é o que você falou da medicina integrativa. Na verdade, a medicina integrativa é a base da medicina. Ver o paciente como um todo. Não é só avaliar exame, não é dividir o paciente por especialidade, né? A pessoa por especialidade. Então, o diferencial da medicina integrativa é exatamente, não é porque eu sou ginecologista que eu não vou perguntar como tá a tireoide, como é que tá o sono, como tá o intestino. E aí Pede até ergométrico, né, doutora? Até ergométrico eu peço, é verdade. Então é por isso que a gente tem muita paciente em comum, porque nós temos o mesmo raciocínio, a mesma linha de raciocínio, e o objetivo, no final das contas, é o bem-estar, a saúde, é o mesmo. Então, acaba que nós temos muitas pacientes em comum por conta disso. Então, para ginecologista, obstetra e especialista em saúde da mulher, vamos perguntar sobre um tema que não quer calar, que é menopausa, climatério, aliado a sobrepeso e obesidade. Explica um pouquinho pra gente, Ju. Explico. Bom, vamos lá. Vou começar do começo porque isso gera um pouco de dúvida. A menopausa é a última menstruação da vida da mulher, que vai acontecer mais ou menos lá pelos 50 anos em média. O período que antecede isso e pode começar a partir dos 40, ou até às vezes já tem alguns estudos falando 35, a gente vai tendo uma queda na produção hormonal do nosso corpo. Por isso que as mulheres começam a ter dificuldade para engravidar também, isso também tem relação com essa queda hormonal. Só que essa queda hormonal, ela traz muitas repercussões no organismo da mulher, porque quem regula o corpo da mulher são os hormônios, é uma orquestra. E quando ela começa a ficar desregulada, a mulher começa também a ficar desregulada. E o peso, ele vem como um dos sinais e sintomas dessa fase. Dessa irregularidade, exatamente. Então, por exemplo, o estrogênio, que é um dos hormônios que a gente produz, ele tem um papel muito importante na homeostase da mulher, nesse equilíbrio, principalmente no equilíbrio da gordura. Então, quando na mulher, na menopausa, ela para de produzir principalmente o estradiol, você tem uma perda de massa muscular e um aumento da gordura visceral e daquela gordura abdominal. E não é uma questão só estética, é uma questão de saúde, porque isso aumenta o risco cardiovascular, ou seja, a mulher ela fica com maior risco de infartar na pós-menopausa do que uma mulher na pré-menopausa. Então, quando a gente pensa em obesidade, não é simplesmente aquela mulher que vem no nosso consultório e fala: eu tô ganhando peso, eu não consigo perder aquela barriguinha. É estético também, porque ela não está acostumada com aquele corpo que está acontecendo, aquela transformação que está acontecendo no corpo dela. Mas, para nós, médicos, nutricionistas, profissionais de saúde, muito além da estética, a gente tem essa preocupação com a saúde, com o gerar doença, com a prevenção de doenças. Então, o câncer de mama também hoje é uma das doenças que a gente pode falar que tem uma incidência aumentada, obviamente, todo mundo tem visto isso cada vez mais, né, as pacientes cada vez mais novas, mas um dos fatores de risco, e isso quase ninguém sabe, é a obesidade. A obesidade é um fator. Né? A questão desses desequilíbrios hormonais, né, que acontecem não só na menopausa por conta da falência das gônadas, etc., ela também acontece proveniente da obesidade. A obesidade, por exemplo, ela impacta na fertilidade. Sim. Então, as pacientes que têm sobrepeso, obesidade, podem ter dificuldades para fertilidade. Sim. A obesidade, e a gente pode ver até uma adolescente obesa, que a gente vê, né? E aí a gente até pode já entrar num assunto que é a síndrome dos ovários policísticos, por exemplo, que as pessoas pensam em síndrome de ovários policísticos como o inverso da situação. Na verdade, o ovário policístico ele é consequência e não causa
né, da obesidade, obesidade e da resistência insulínica. insulínica. Então tem muito, claro, tem a genética, tem o biotipo, tem toda a formação lá intraútero, o que aquela mãe comeu, como é que foi a infância daquela mulher, como foi, se ela praticou atividade física, como era a alimentação dela, isso tudo vai impactar no metabolismo. E se ela já tiver uma predisposição a fazer uma resistência insulínica, muito provavelmente ela vai virar uma mulher que ela tem ciclos anovulatórios, ela não menstrua, ela não ovula e aí ela não engravida. E aí ela vai desenvolver a síndrome dos ovários policísticos como um todo. Então tudo tem relação, né? Quando a gente pensa em mulher é mais difícil ainda, né? Porque tem a puberdade, que é uma fase da vida da mulher que tem muita transformação hormonal. E aí depois a gravidez também é outra fase difícil. Então todas essas fases de muita transformação hormonal, elas vêm com muitas mudanças. E geralmente tem mudança de peso. Sim. Nessa questão de... Vocês querem complementar? Eu acho que é isso, né? Que a Ju fala, que a gente, por exemplo, no climatério, uma das coisas que a gente tem falado muito é que o ideal seria que toda mulher se preparasse para esse momento. É isso. Né? Porque assim, a gente chega ali, muitas vezes elas já chegam pra gente com passa na doutora Juliana, vem com a gente, com todos os sintomas. Então ela já ganhou ali o X% do peso que é esperado para essa fase, mas que a gente não quer que ganhe. Ela já tá, e ela tá emocionalmente toda abalada. Aí você fala assim, come alface no almoço, a pessoa olha pra você e chora mais. Então assim, até a empatia de você entender como tratar essas mulheres. E que maravilha seria, porque até na genética a gente tem análise de teste de genes, né? Que aumentam o risco de você ter, por exemplo, uma menopausa precoce. Uhum. Mas que a gente, nas aulas, fala para os alunos que, assim, o impacto disso depende muito mais do estilo de vida e como ela chegou ali do que de como certeza. E, na verdade, a gente discute muito isso. Esse é um gene que a gente sempre, quase sempre, né? A gente está fazendo esse levantamento agora, mas a gente tem uma sensação que pelo menos 80% das mulheres têm esse gene, né? Então, assim, entrariam na menopausa de forma precoce. E a gente pergunta, obviamente, e a gente vê que não existe muito essa relação do estilo de vida. Então, por isso que a gente está falando, realmente a genética ela é um pedaço de todo esse processo. E a gente também olha muito os receptores de estrogênio. Sim. Porque esses receptores alfa e beta têm uma relação muito grande com esse aumento de gordura, principalmente visceral. Então, as mulheres aumentam doença cardiovascular, né, Ju? Sim. E pressão alta, né? O aumento de pressão pode acontecer nessa fase. Pode. Ansiedade, menor produção de melatonina com a redução de estrogênio. Então, uma primeira coisa que a gente percebe, e isso a gente que a Mariana falou do sono, que é uma das primeiras alterações, é esse começar a despertar do nada no meio da madrugada. Não, e vocês estão falando uma coisa muito legal, porque nós, como médicos, né, nós aprendemos todos os sinais e sintomas do climatério e da menopausa, mas por que acontece isso? Esperar chegar, né? E assim, é muito individual, tem mulher que tem fogacho, tem mulher que não tem, mas é nítido, e isso é também evidência científica, que a mulher que está no peso adequado e faz atividade física, ela tem menos sintomas do climatério, ela sofre muito menos. Esse período de transição é muito mais leve do que a outra, que é sedentária, que é sobrepeso, já é sobrepeso, e aí vira uma obesidade grau 1 e vai indo, e a gente vai assistindo isso. Só uma parte que eu achei interessante é que quando a gente começa a ver essas pacientes, a partir do problema que ela gera, que ela tem um desequilíbrio hormonal, e aí ela começa a ter uma baixa de melatonina, por exemplo, impacta diretamente no sono, ela não vai procurar um médico que vá procurar a causa. Porque muitas vezes a gente vê o uso indiscriminado de remédios, ou para dormir, ou para induzir o sono, ansiedade. Ou seja, para ansiedade. A quantidade de pessoas tomando remédios psiquiátricos hoje é muito preocupante, né? Uma porque a gente vê que virou uma febre, né? E não só nos pacientes, a gente está falando de climatério, mas a gente está vendo inclusive em pacientes mais novos, que é razão inclusive para a gente fazer um outro podcast e falar sobre isso, porque saúde mental é uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente quer, porque saúde física e mental andam juntos, então a gente quer falar sobre isso e a gente vai falar, e justamente isso. Então, a medicina integrativa, a saúde integrativa,
ela quer olhar para as causas, né? E não Então, às vezes, o paciente precisa suplementar com vitaminas do complexo B, que são a base da produção da tal da serotonina. Sim. E não inibir a recaptação dela com remédio. O corpo é uma fábrica química. Sem dúvida. Exatamente. A hora que você entende isso, que assim, as pecinhas têm que se encaixar para funcionar, que nem você estava falando dos ovários policísticos. O tratamento durante muito tempo, o que eram essas meninas? Anticoncepcional. E aí você mascara, aí lá na frente... E assim, é muito mais fácil você dar a medicação e a pessoa ela quer isso. Né? Ela não quer mudar o estilo de vida, ela quer resolver isso. Mas as pessoas estão acostumadas a isso, inclusive. O mais difícil é a gente incutir na mentalidade dessas pessoas que a mudança de hábito e a mudança de alimentação vai fazer muito melhor para ela do que a medicação. E não precisa entrar na bolha, porque a gente quer também o radicalismo excessivo. Exato. Né? Eu falo assim, você ser saudável é muito mais do que você só comer um alface com tomatinho, e é muito mais que isso. Né? Quando a gente fala de compostos bioativos, e aí é outra coisa que a gente podia ficar linda. Exatamente. Eu sabia que essa mesa é assim. É muita mulher. Tem que fazer aí vários episódios. De saúde episódios. da mulher, a gente não para de falar. Muitos receptores alfa-beta. Muitos. Acho que nós vamos ter que lançar no Netflix esse nosso podcast com vários episódios e seriados. Então, como você falou de métodos anticoncepcionais, contraceptivos, hormonais, né? De que forma a obesidade pode interferir nesses métodos contraceptivos? Se existe para as pessoas com sobrepeso, com obesidade, algum método mais eficaz ou mais seguro? Sim, a obesidade influencia sim, tanto quando a paciente passa em consulta, e é isso importante de novo, eu gosto de frisar, que não é porque a amiga está tomando a pílula X que você também vai tomar a pílula X, porque aquela pílula X ela é boa para a paciente, a outra, não para você. Então, para isso serve a consulta médica, para fazer uma anamnese bem feita, para você examinar, ver fator de risco, ver antecedente familiar, ver o que ela tem. Então, se é uma adolescente ou uma jovem que ela já tem uma obesidade, ou seja, ela já está numa situação de inflamação, muito provavelmente ela já vai ter uma disfunção hepática, uma disfunção da metabolização hepática. E quando a gente fala em anticoncepcional, e todo mundo lembra da pílula, porque é o mais comum, que ainda as pessoas ainda lembram, a pílula anticoncepcional via oral, ela tem uma metabolização hepática. Então, para ela funcionar, você tem que estar com o seu fígado, né, com suas enzimas hepáticas, o seu metabolismo hepático funcionando de uma forma adequada. Se você tem já uma esteatose hepática, por exemplo, se tem uma gordura no fígado, se você tem uma obesidade, concorda que essa metabolização ela vai estar prejudicada. Então, nessa paciente, especificamente, a gente precisa pensar em métodos que não sejam orais. Então, hoje a gente tem uma infinidade aí no mercado de anel vaginal, contraceptivos injetáveis, dispositivos intrauterinos, implantes hormonais. Então, nessas pacientes, seria muito interessante a gente pensar nessas outras vias de administração que não a oral, né? Como as pacientes bariátricas, né, Sim, Fabi? Exatamente. A gente fala muito para as pacientes. Elas pensam em cirurgia bariátrica, a gente já pede para consultar o ginecologista para mudar o método contraceptivo. Isso é extremamente importante. Porque aí na paciente bariátrica ainda a gente tem a questão de uma perda enorme de nutrientes, né? De uma dificuldade muito grande, um processo desabsortivo muito grande. Né? E aí essa paciente, por exemplo, se ela tem um ciclo normal de 4 a 5 dias, essa paciente jamais vai ter uma ferritina acima de 30, que o ideal é pelo menos acima de 70. Né? Para uma mulher que tem uma vida ativa. Então a gente tem essa dificuldade enorme. E muitas vezes, Ju, ela vai até o ginecologista e ela volta com o mesmo anticoncepcional. Mas é a história de você. Mas é pra isso que a gente tá aqui, gente. Mas pra levar informação pra todo mundo. Do hormônio da amiga, né? A gente, e assim, a nutricionista tem um contato, assim, porque às vezes a gente tem um contato, assim, porque hoje a gente entende que o tratamento alimentar, ele é uma terapia, ele é um tratamento. A gente tem prazo de validade, a pessoa sai lá animada, tal, depois de 15 dias. E essas fases do emagrecimento têm um prazo de validade. Então a gente tem muito contato. Aí ela escuta que a vizinha começou a passar o hormônio e ela tá vindo no processo de emagrecimento, aí ela pega a testosterona da vizinha. Isso, Muitas vezes é anabólico isso. Então, assim, não é assim, eu vou ganhar, porque eu quero ganhar músculo. Eu falo, calma, amiga, vamos tratar isso, você tem que consultar um médico pra gente, individualização. as pessoas acham que testosterona transdérmica
aumenta a massa muscular num nível anabólico. E aí essa busca nos homens com deficiência de testo, hoje a gente tem muito caso de, até que você está tratando muitos homens, umas insulina lá em cima, e ele quer repor, mas eu falo, você não vai tratar a insulina antes? Conversa com o seu médico. É essa visão que a gente tem que ter de olhar o organismo como um todo, porque você resolveu apagar um incêndio aqui e não vê por que esse incêndio começou, não vai resolver nada. Eu costumo falar, né, tem uma casa pegando fogo e a gente tá olhando para comprar um sofá novo. Né? Isso. Adorei essa. Gostei. Primeira coisa que a gente tem que fazer é apagar o fogo. Geralmente o indivíduo está inflamado, né? Obesidade gera uma inflamação crônica. Toda célula gordurosa gera uma inflamação crônica. Quando a gente fala inflamado, né? Então, corrigir essa inflamação, né? Chegar num metabolismo ótimo daquele paciente, o máximo que ele consegue chegar, para daí sim você suplementar, daí sim você começar a mexer em questão hormonal. Precisa merecer, né? Precisa merecer. Adoro essa frase. Eu também. Vocês gostaram. Casa pegando fogo, não compre um sofá novo. Espera apagar o fogo primeiro. E aí, como vocês falaram de pegar o hormônio da vizinha, a testosterona da vizinha, a gente vai falar agora da medicação, que está muito em voga agora, o pessoal comentando muito, que são os análogos GLP-1 e GIP, né? E aí, que são a evolução do Ozempic, do Wegovy, que era a semaglutida. Hoje a gente tem a tirzepatida, que ela é o análogo do GLP-1 e do GIP, com o nome comercial de Mounjaro ou Zepbound. E aí, voltando para a orientação nutricional, porque é muito importante isso, tem muita gente usando e muita gente querendo usar, e a gente sabe que não é para todo mundo, como a gente sabe que o paciente tem que merecer, né? Que tem os pacientes que querem ser emagrecidos e tem os pacientes que querem mudar hábito de vida para emagrecer e viver melhor. Isso. Que é uma grande encruzilhada no nosso consultório, geralmente é esse daí. Então, como é que vocês acham que esse paciente que já está em tratamento com tirzepatida, o que ele deve manter ou mudar da alimentação, uma vez que esses pacientes têm redução de apetite? A gente conversa muito sobre isso porque tem até artigos, né, que hoje colocam que o nutricionista ele vai perder o papel de conseguir que as pessoas tenham uma perda de peso, né? Então ele não vai mais trabalhar nessa linha, mas qual vai ser o papel do nutricionista? Manter a qualidade de vida, manter níveis ótimos de vitaminas, minerais e principalmente massa muscular. Então, a gente ainda tem alguns pontos aí em aberto, né, em relação a esse tipo de medicamento, em relação à perda de massa muscular. Então, se ele não tem uma orientação correta, principalmente em relação ao consumo de proteína, ele vai também, com essa perda de peso, ter uma redução de massa muscular que pode chegar aí a 30%. E a tal da sarcopenia, Exatamente. E aí o que a Mari, vamos voltar lá no comecinho, quando a Mari falou sobre a questão da manutenção do peso. A nossa célula de gordura, principalmente, ela tem muita memória. Então, o indivíduo que foi obeso a maior parte da vida, ele pelo menos 10 anos depois do emagrecimento, ele ainda tem essa memória celular. Então, a chance de reganho de peso sempre é muito grande. Então, ele precisa de uma alimentação adequada, principalmente rica em proteína, para manter esses hormônios de fome e saciedade muito regulados. Quando a gente pega no pé para comer mais frango, mais peixe, para tomar um suplemento proteico, a gente também, além da questão da saciedade, a gente também pensa nessa questão hormonal, enquanto que a gente consegue regular isso. Então, e quando a perda de peso ela é muito grande em relação à massa muscular, existe sempre uma regulação do organismo em buscar esse peso, porque a massa muscular vai levar essa sarcopenia, essa perda de funcionalidade muscular. E meu organismo não precisa disso, né? Ele precisa de força, ele precisa de vida, ele precisa de vigor. Então, ele vai buscar esse peso. Então, ele altera o metabolismo, ele pode alterar a termogênese, pode aumentar a fome, diminuir a saciedade. Existe essa contrarregulação do nosso corpo. Então, por isso que esse acompanhamento nutricional antes da droga é importante. O exercício físico, para manutenção também dessa massa muscular, para manter esse metabolismo, porque a gente melhora o metabolismo com a atividade física, principalmente. Aí sim ele entra com a droga quando tem indicação, com os exames, porque também a gente observa muito paciente que
acha que não precisa fazer nenhum exame, né? Eu vou lá, uso, pago e tá tudo certo. Lembrando que essa é uma medicação que ela foi inventada para tratar diabetes. Exatamente. E resistência insulínica, né? Então, assim, o efeito dela secundário aumento da saciedade, porque, obviamente... E a consequência é o emagrecimento, né? A consequência é melhorar a síndrome metabólica, né? Então, assim, claro que hoje existe também a indicação para tratar a obesidade com esses remédios, mas, obviamente, a gente tem que saber que ele foi feito para controlar índice glicêmico, etc. Exatamente. Né? Muito bem. E acho que assim, durante o uso do medicamento, né, são 3 desafios que a gente traz muito, o paciente chega tomando, né? É fundamental essa coisa da orientação médica. Infelizmente no Brasil, a venda de alguns medicamentos, não o duplo análogo, mas Ozempic, Saxenda, Wegovy, a pessoa vai lá e compra e assim, eles perguntam pra gente, Mari, quantos cliques eu faço? Eu falo, não sei, pergunta pra pessoa médica. Claro. Mari, quanto? Não, eu acho que isso é uma coisa séria, porque é pior. saúde. Muito sério. Eu tô usando o mesmo que a minha esposa usa. A gente divide a caneta. Ele com 100 e ela com 80, né? É muito comum. E aí isso traz, assim, mesmo. qual que é o maior problema pra nutrição, tá? Seletividade alimentar. Sim. Porque a pessoa, quando ela tá sem fome, e a seletividade, principalmente a gente tem visto pessoas até extremamente obesas, elas têm uma seletividade gigantesca, e é aquela pessoa que ela se tornou obesa porque ela come coisas gordas. Então, quando ela tá sem fome, ela quer comer o que é saudável, ela vai comer bem pouquinho daquilo que ela gosta mais, tá? Barganha, então, né? Exatamente, porque aí ele vai acordar de manhã, comer, vai lá, um pedacinho de bolo pequenininho, ele almoça, e aí a qualidade, porque a fábricazinha química, né, não tá funcionando. A gente tem a perda muscular, que é muito importante, e motilidade intestinal. Então a gente já começa com o tratamento, vou tomar, eu falo, tá bom, me dá um tempo pra gente dar uma modulada nesse intestino, porque aí você continua mantendo o tratamento, você continua, você consegue levar o tratamento adiante. E o reganho de peso, né, que será que eu vou ter que tomar essa droga pra vida toda? Então eu tenho que aproveitar a droga, eu acho assim, é uma das grandes descobertas, não é à toa que é tudo isso, é realmente o tratamento. Só que assim, eu tenho que aproveitar para mudar meu estilo de vida. Porque se eu não mudar, é isso que as pessoas precisam entender. Uma janela de oportunidade. Eu bato muito isso com os pacientes quando a gente atende na clínica, que assim, vamos aproveitar esse tempo em que o seu apetite está menor para você selecionar melhor o que você vai comer. O tempo, a cada quanto tempo você precisa comer, porque às vezes o paciente precisa lembrar de comer. Dependendo da dose que ele tá, ele fica totalmente anoréxico, né? Entre aspas. Mas é o que a gente vê. Se o paciente não se cuida, não faz atividade física, não suplementa proteína, etc., ele não vai se acostumar a ficar sem a medicação. E o que gera uma dependência muito grande. E assim, apesar de não ser barato, né? Ele ainda também não ajuda na manutenção da saúde da pessoa, né? Então, assim, ok para quem quer fazer um programa de emagrecimento e usar durante aquele tempo, tanto as orientações nutricionais quanto as orientações médicas, etc. Lançar o que tem de suplemento para esse paciente manter massa muscular e ficar bem, e garantir que aquilo seja uma mudança do estilo de vida dele, para que quando ele parar a medicação, ele não volte e faça o efeito sanfona, que é um desastre para a taxa metabólica dele, né? É uma dica básica, assim, tem um artigo que saiu, tem vinho, que eles fizeram estudo de quem que não tinha tanto reganho de peso. Quais eram as mudanças, lógico, tinha de estilo de vida, de sono, na alimentação. Quem come proteína no café da manhã, quem come uma quantidade maior de vegetais, legumes e verduras todos os dias, e não é para encher a barriga, é porque esses compostos são os grandes ali ativadores do metabolismo. Pessoa que come menos bebida açucarada, tá? Que faz refeição mais fracionada, né? E hoje a gente fala muito de fazer a última refeição mais cedo. Exato, e jantar mais cedo. Então esse é o que a gente tem de literatura, só que para você implantar isso na sua vida, você tem que aproveitar para mudar o estilo de vida nesse período. E mudar o estilo de vida precisa de uma mudança de atitude. Sim. Não adianta achar que o médico vai resolver, a nutricionista vai resolver, que a medicação vai resolver, enquanto a pessoa não estiver consciente do que ela precisa fazer. Exatamente. Muito bem. A gente nesse papo aqui já está quase 1 hora conversando sobre isso. Nossa, papo leve. Como eu disse eu disse hoje no story, eu falei que ia ser leve, descontraído, e realmente foi. É claro que com as craques que eu tô aqui na mesa fica muito mais fácil, então aprendi muito hoje também.
E que seja o primeiro de vários programas que a gente possa gravar aqui, né? Com vocês, inclusive. Já fica um convite para voltar, né? Para vocês. Então, gostaria que vocês falassem as palavras finais aí, o que vocês desejam aí para esses nossos pacientes, né? Que daqui para frente vamos ter cada vez mais. E uma mensagem para o nosso podcast aí. O que vocês Pode falar, desejam? fala aí você. Por favor. Sim, primeiro falar um pouco do assunto, né, que é o emagrecimento, que assim, não é para ser pesado, é para ser leve como o papo aqui da mesa, né, assim, tem uma fala que fala que comer cabe na palavra comemorar, então não é pra gente viver sofrendo o tempo, é para aprender, é a relação com a comida que não precisa ser ruim, né, e a gente hoje tem, graças a Deus, a gente tem trabalhado bem juntos, a gente tem profissionais excelentes na área que ajudam, dão a mão, e eu acho que isso também faz parte, e graças a Deus a gente já tá aí há um bom tempo, e eu falo que a gente abraça o paciente, leva para casa, porque precisa, né? O suporte é importante. O sucesso maior do mundo para vocês, porque assim, é uma honra de verdade, de coração, assim, fiquei muito feliz, eu e a Fabi, a gente estava falando isso, né? O nome é maravilhoso, na segunda eu começo, tá? Foi ideia do Arthur. Não, ele é muito bom, gente. Ele é muito criativo. Não, mas assim, eu tive colaboradores, né? Mas ele é fiz criativo. uma lista, tive o Jordan, a Giovana colabora. Ele é muito profissional, eles né? As são nossas reuniões agora estão sérias, tem ata, gente, é coisa muito... viu? Tudo... mas é que eu acho que isso daí, na verdade, eu fui aprendendo a fazer, né? A gente eu falo da profissão até, né? Como médico, você não consegue fazer absolutamente nada na hora que você sai da faculdade, porque ninguém te ensina nada sobre administração. E aí, se você não vai estudar, não vai procurar saber, você não consegue tocar nem o seu consultório, porque, né, dá uma bagunça e tal. Então, isso a gente foi aprendendo, então tem algumas manias que eu trago hoje para sempre. Não, mas são né? boas manias. A gente aprende muito, né? São boas manias. Com certeza. Muito legal. A FAC é minha parceirona de vida, né? A gente tem que fazer eu falo que a gente tem que fazer um podcast contando a nossa história de como que a gente tem várias situações bem. A gente começou na faculdade, a gente já tinha rodinha nos pés. A gente ia para São Paulo, a gente não tinha a mínima ideia onde ficava o Einstein, mas era o nosso sonho fazer uma pós-graduação no Einstein, que foi a primeira. E então a gente tinha essa vontade, tinha um congresso que a gente não tinha nem ideia. Primeiro que de faculdade, tava lá. Primeiro de faculdade foi no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Olha só, a gente. Mas gente, isso é muito legal. Então a gente já tinha essas ideias assim, inovadoras. E a gente fala né? isso hoje. A gente hoje dá aula na pós-graduação e a gente fala muito da saúde da mulher. A gente fala muito isso, gente. Sejam questionadoras. Eu tento colocar isso nos pacientes. Então, assim, não é uma sentença. Você tem que questionar, você tem que saber. O paciente hoje pega um laudo genético, a gente fica 1h30, 2 horas. Porque assim, você não fez um exame que você pagou, tá? Não, eu quero que você entenda isso, porque muda a sua adesão. Né? Muda a vida da pessoa. Muda a né? vida. Muda um engajamento muito né? legal. E assim, e ter essa parceria da gente trabalhar junto, conseguir trabalhar com médicos que escutam. Eu voltei para Santos em 2006. Tinha uma dificuldade. A gente veio dessa formação onde eu chegava na sala do médico e conversava para ter essa atuação integrativa. E assim, as portas vieram se abrindo. O Santos agora tá uma maravilha de você trabalhar. E é uma maravilha pra gente. E aí eu falo que assim, o pessoal tá assistindo em todo o território aí, se não até fora do país. Mas assim, a gente trabalha com... Se não tá, vai assistir, né? Então fica aqui uma premonição. Não é porque a Juliana o irmão dela mora nos Estados Unidos, deve estar assistindo. Então, pelo menos uma pessoa fora do país. Mas a gente mora numa cidade muito abençoada, né? Santos é muito bom para ter qualidade de vida, tanto que muita gente que depois que aposenta vem morar aqui, porque realmente é uma cidade... Mas o que eu falo da ciência, da saúde, e serve para os pacientes também, que basta a gente ter proatividade. A gente tem que querer alguma coisa, a gente tem que mudar. Depois, como a gente vai realizar, a gente vai achar alguém que vai ajudar a gente a fazer. Né? Então, na saúde é a mesma coisa. Não esperem acontecer alguma coisa de ruim na saúde para poder começar a tratar, a começar a prevenir, a se cuidar, né? Então, e a lição que a gente tem, né, que uma coisa que eu falo para todo paciente, que a atividade física é inegociável. Você precisa trabalhar para os seus músculos para um dia eles poderem trabalhar para você. Né? Para você ter autonomia, para você ter independência na velhice. Né? Estamos vivendo muito mais. Muito a gente mais. Precisa dessa autonomia. Sabe que aumentaram os números centenários no mundo, cada vez mais.
Então as pessoas vão com chegar a 90, de vida. Sim. Não é um centenário, é acamado, né, em home care, não, é um centenário lúcido. Sim, eu acho que nessa coisa do emagrecimento, o que a gente tem que trazer para as pessoas é assim, seja o melhor que você consegue ser. Eu falo muito isso para as mulheres que têm nenê, né? Porque eu escutei isso quando eu ganhei minha filha. Mari, você tá fazendo o seu melhor, então tá na melhor. E no emagrecimento também é isso. A gente, eu começo na segunda. Você escutou o podcast hoje, amanhã é terça, já acorda de manhã. É isso mesmo. Eu não vou fazer outro podcast, começo na terça. Vai ser sempre na segunda. Pode começar qualquer dia. Agora, você tá segunda, escutando isso amanhã. É isso aí. Já tenta ser um pouco mais saudável. É hoje, né? Não deixar pra amanhã o que as pessoas têm é assim, ou eu treino 6 vezes por semana, eu só como legumes, verduras e frutos, eu não tomo uma... Gente, vamos achar um equilíbrio nisso. Isso, até porque precisa ter constância nas coisas. Exatamente. Isso é o que vai te dar resultado. É isso mesmo. Então, agradecer a todos, agradecer a equipe aqui do Force One, que também foi muito bem com a gente aqui. A gente tem um projeto que inicia hoje, mas tenho absoluta certeza que vai ser duradouro. Se a gente tiver entrevistadas assim tão capazes como eu tive hoje, eu tá bem tranquilo, vou fazer algumas perguntinhas e elas vão tomar conta de tudo. Eu posso vir de assistente. Tá bom. Toda segunda. Então deixem aí, depois a gente vai colocar o @ e o Instagram dessas profissionais maravilhosas que estão aqui. Queria agradecer a todos que estiveram aí no ao vivo, que vão ver esse vídeo aí gravado depois. Um grande abraço e muito obrigado.